Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Marcone Vieira. Grande registro no início da nossa live. O ícone da musculação pernambucana, um grande atleta. Eu estou falando aqui de Marcone Vieira e vou embora, porque Ah, grande tá. Ederson, tudo certo? Um abraço para a galera da Abreu Lima, Ana Filhotes. Tudo certo, gente? Boa tarde, Cláudio. Marcone Boa Vieira, nosso tarde. ícone da musculação, que está aí presente para acompanhar nossa live. Ele que fez até um pedido sobre algumas recomendações específicas e a gente vai falar sobre isso na live hoje, né, Cláudio? Se apresenta aí, tudo bom? Maitê Montarroios, que honra. Luan, vai falando aí, Cláudio, que eu vou falar com a galera. Oi, beleza? Eles estão pedindo quais músicas pra gente cantar? Marcone Vieira, tenha calma, meu querido. Tá entrando gente na live, Marcone tá dando pressão já pra gente trabalhar, ó. Vamos Bota nessa, pra Cláudio? moer. Volta pra um exatamente, Marcone. Marcone não tem conversa não, é treino. Fala aí, Cláudio. Pronto. Josivaldo Bom, Jorge, meu querido. Fala aí. eu fico feliz em ver que as pessoas que têm entrado nas nossas lives têm pedido para você, né, feito algumas perguntas. Oi, Luan. Feito algumas perguntas para que seja abordado, né? Isso é bom, isso mostra que existe um retorno, né? Uma reciprocidade. E eu acho que, assim, eu fico triste por um lado, porque eu tô vendo muitas lives aí de blogueirinho de moda, que tem 1 milhão de seguidores falando besteira, enquanto pessoas como a gente que tenta fazer alguma coisa mais focada, mais centrado, mais direcionado, a gente termina tendo poucas pessoas, poucas visualizações. Mas o importante é o seguinte, eu sou da seguinte filosofia: se uma dessas pessoas, a gente conseguir tocar uma delas com um pensamento diferente, uma filosofia diferente, já tá de bom tamanho. Mas é Sim. assim, né? É trabalho de formiguinha, de um por um. Uma coisa que foi levantada, né? Que eu falei em outras lives em relação a idosos, né? E, primeiro assim, existe uma grande dificuldade na definição do que é idoso, porque segundo, eu já nem sei mais, segundo juridicamente a partir dos 60 ou 65. Sim. 65 a partir da 65 OMS. 65 Aí OMS, juridicamente é 60 no Brasil. 60. É Pois isso. é, aí fica, pronto, eu sempre confundo. Aí fica essa questão, caramba, O que é quando é que eu sou idoso? idoso? O que A é gente, idoso? vamos falar de idoso. Bem, eu estou fazendo pós em gerontologia, então idoso é uma coisa que eu tenho visto há muito tempo, inclusive vi na pós de psicomotricidade, né, Cláudio? E você já trabalha com um Uhum. idoso há anos e anos e anos e anos também. Tuas especializações foram em cursos ao longo do tempo, não foi exatamente especialização em psicomotricidade ou em gerontologia, mas o que você fez de curso também bota minha carga horária. Então, estamos igual, se for por isso. Não é por aí? Então, É, o que é idoso? O idoso é visto como alguém a ser cuidado. E a questão não é uhum, alguém a ser cuidado, é alguém que deve pensar, antes de ser idoso, a se cuidar. A gente, exatamente, eu ia quanto chegar. mais a gente desenvolver o exercício nas nossas vidas, desde a infância, colocando desde a infância, durante e ao longo da vida, mais isso vai repercutir bem na nossa idade quando a gente chegar nos idosos. Então, vamos observar, temos alunos atletas incríveis de 60 anos. Vamos falar de Romário, Bebeto, todos estão bem, batem sua peladinha, jogam ali, Gutenberg, batem sua peladinha ali e são ativos. Da mesma forma, temos alunos que são atletas, apesar de terem Uhum. 70, 80 anos. Claro que eles, entre aspas, não estão correndo a maratona, porque tem muitos que estão com 70 anos correndo maratona. Então, enquanto jovens de 20 não correm maratona. Pois é, A maioria. Então, quem é que é atleta? Quem é que é o idoso? Quem é que está perdido? Eu conheço idoso, eu pois estava é. falando idoso, Marcone Vieira aí está quase idoso. E vá treinar com o Marcone,
Bota 80 quilos no supino, bota 100 quilos no supino com esse idoso. Falar, pegue Mauro Onça, nosso grande amigo Mauro Onça, no futevôlei da praia. Rapaz, eu já vi Mauro chegar para 2 meninos de 20 anos. Mauro tem 60 e pouco, não sei, 60 e pouco. Bota 60 para Mauro. Chegar para 2 meninos de 20 e dizer, vem os 2 contra mim para ver se ganha. Tu tá brincando, e os meninos não ir? Tu tá brincando, No futevôlei, na praia de Boa Viagem, o cara dizer para 2 boys, vem os 2 contra mim, e os meninos dizendo, coroa, a gente te respeita demais, não dá não. Tu tá brincando, Isso é idoso? O conceito de idoso não é esse. Esse aí tá mais vivo do que muito jovem. Fala aí. Uma vez assim, eu estava perguntando, o que é que acha a respeito do CrossFit para uma pessoa idosa? Aí eu falei, olha, o CrossFit é um treino de alta intensidade. Então eu não recomendo isso para um diabético, para um idoso, para um obeso. Ah, mas veja só, tem idoso que pratica. Veja, aí o que você falou agora, quando o cara tem 70 anos e é super ativo, quando a gente fala CrossFit para o idoso, não estamos falando de um cara que é atleta. Um cara de 60 anos que dá um banho aí nos meninos de 20. Estamos falando daquela pessoa que tem as prerrogativas, as dificuldades de uma pessoa idosa, ou de uma pessoa diabética, ou de uma pessoa hipertensa. Que é o que a OMS observa, não observa os ativos. Exato. Eu não vou chegar e dizer que Arnold Schwarzenegger é idoso. Não, ele tem a idade de um idoso, mas dentro das características de envelhecimento, ele está longe de ser idoso. Não brinca, né? Tem até um vídeo interessante dele no Arnold, como é o nome, meu Deus? Arnold, aquele evento que ele organiza no mundo todo. O Arnold Classic. Arnold Classic, obrigado. E aí tem um sujeito que dá uma voadora no Schwarzenegger, ele só dá uma coisa assim pra frente, e o pessoal segura o cara torceu o pé. E não ele brinca. sentiu aquele solavanco e olhou assim, o que aconteceu? Você falou sobre isso, procure, sabe o quê? Incrível. A maior recuperação de um homem que eu já vi na minha vida. Mike Tyson de volta ao boxe. Procure isso. Pois é. Não brinca, cara. 55, 60? Ele tá melhor. Ele tá mais ágil do que era. Tá batendo mais forte. Ele tá incrível, pô. Ele tá incrível. Ele tá um lutador de MMA, por exemplo. Ele tá batendo como um lutador de MMA, cara. Só que lutando boxe. Ágil. Esse cara é idoso, é? Fica na frente desse idoso. Então, o que é idoso? Eu vou relembrar. Atrapalhando, eu vou relembrar o campeão de peso pesado mais velho do mundo, que é o George Foreman, que voltou a lutar aos 40 e tantos anos de idade. Na época, 40 e poucos anos, já era considerado uma pessoa velha, uma pessoa passada, que isso faz o quê? 30 anos, e foi campeão aos 42, 44, não tenho certeza agora. Exatamente. Então, assim, são conceitos. E, assim, hoje, o 60 é o antigo 40, porque a vida começa aos 40. Hoje em dia, as pessoas estão começando a dizer que a vida começa aos 60. Por quê? Sim. Aos 60 anos, tem gente que está começando o auge da produtividade. Eu assisti uma palestra no TEDx do Abílio Diniz, o cara com 80 anos começando um novo negócio. Não brinca, exatamente. 80 anos começando um novo negócio. Abílio é atleta, então, né? Todo mundo respeita ele no meio atlético. Todo mundo conhece Abílio. Exatamente. O cara, e ele bota todo mundo lá no Pão de Açúcar para correr, vamos fazer exercício, ele estimula as pessoas a serem ativas. Deixa eu interromper uma coisa sobre isso, Cláudio, porque eu tenho uma coisa importante para tratar, que foi sobre a pergunta que me fizeram. O que é que você recomenda para idosos, para começar? Como começar? Pronto. De onde partir? Que cuidados ter? E eu acho que isso é uma questão muito importante, né? Porque o exercício é preventivo de quedas em idosos. E quedas é o maior risco de morte para idosos. Por vários e vários motivos, né? Psicológicos, traumatológicos e por aí vai. Milhões de motivos. Então, prevenir a queda no idoso teve uma visão muito de si, fazer agachamento para ter fortalecimento no quadríceps. E não é só isso. Existem questões proprioceptivas, questões de equilíbrio, mudanças de direção, instabilidades e por aí vai. E assim, como é que você, respondendo a pergunta de quem perguntou, que é uma pessoa que é atleta, mas como prescrever esses exercícios e progressões para o idoso, você acha? Depois eu dou minha opinião também. Finalizando o que eu ia dizer e pegando o gancho, que eu ia entrar justamente nesse assunto. Obrigado. Esquecendo
o, o cara de mais de 60 anos que é atleta. Isso. Vamos falar de idoso. Eu interrompi você na hora errada. Então, vamos falar do cara idoso que precisa de exercícios para a sua funcionalidade. Então, se fala muito justamente nisso, né? Ah, ele precisa de resistência, precisa de força, precisa de flexibilidade. Aí eu falo assim, fazendo uma comparação meio tosca. Imagina um idoso que trabalha força, ele consegue levar as compras do supermercado, mas não consegue andar da Praça do Derby até os Correios. Mas se ele pratica resistência, ele consegue andar dos Correios até a Praça do Derby, mas não consegue levar sacola de compra. Ah, ele trabalha força e resistência. Ele vai da Praça do Derby aos Correios levando a sacola de compra, mas não consegue calçar uma meia. Mas, acima de tudo isso... Ele leva um empurrão e cai. Ele leva um empurrão e não se recompõe. De que adiantou toda a corrida e etc. Claro que ajuda. A corrida não, tudo a isso vai desenvolver justamente a propriocepção, que é próprio, vem de você próprio, seps, cabeça, ou seja, você saber onde você está em relação ao tempo no espaço. Sim. E eu percebi isso quando tinha um aluno idoso com Alzheimer e neuropatia diabética. Ele tinha força nas pernas, mas se pusesse ele em pé, ele caía. Aí eu vou estudar esse negócio aí. Comecei a estudar muito a respeito da parte neurológica e eu entendi justamente isso. Ele não percebia a sua posição no tempo e no espaço, mas ele conseguia ter força para quando eu deitava ele na cama, dobrava o joelho, empurre meu braço, ele empurrava. Força ele tinha, mas ele não percebia seu corpo no tempo e no espaço. É a questão e aí eu comecei a estudar bastante isso. É a questão que eu acho que vem com a musculação. A musculação, vamos lá, o idoso precisa fazer musculação para se fortalecer. Mas geralmente o que a gente faz em academia, o que se possibilita fazer em academia, existe muito uso de equipamento. E isso tira muito da parte neurológica da coisa, para idosos. Claro que é recomendável, não estou dizendo que não é recomendável o uso de máquina de musculação. Mas aquilo ali é uma questão para se desempenhar mais força. Pois não precisa se haver, por exemplo, equilíbrio e um certo grau de estabilização do ombro. Então, aquilo ali com uma certa segurança, beleza, tá valendo. Mas o que tem que se trabalhar é a questão que a gente falou na live passada, questão cognitiva motora. Isso. Trabalhar o cognitivo motor, trabalhar a estabilização do braço. E não ativar ele apenas com força, porque senão ele fica um idoso que faz supino vertical com 2 pastilhas, o que não faz diferença nenhuma de força na vida dele, mas não consegue carregar uma xícara no pires até a mesa. Isso. Então é isso que tem que ser combatido. Não consegue manusear bem um talher, não tem reflexo para pegar um prato e deixa um prato cair no chão. Então que treinamento de força é esse? Claro que o treinamento de força é importante, e jamais, longe de mim, ignorar isso. Mas existem outras capacidades a serem trabalhadas. Fala mais. Isso. Eu costumo comparar isso a um foguete. O foguete tem força, vai lá, força. Mas se ele não tiver toda aquela parte de direcionamento, não adianta você ter a força que for no foguete para colocar ele no espaço. Isso. Você larga ele aqui, ele pode simplesmente parar no oceano. Se você tiver sorte, ele vai para o espaço, mas não vai para onde você quer ir. Então ele precisa do direcionamento. E a questão justamente da propriocepção. Obviamente, força, resistência, flexibilidade, tudo isso é importante. Mas eu costumo dizer o seguinte, se você, trazendo para os primórdios da ginástica, o que a ginástica diz? Que você tem que trabalhar os 3 eixos do corpo. É esse eixo aqui, longitudinal, para quem não estiver assistindo, é o seguinte, é o que faz você girar. O eixo transverso, que é o que faz você dobrar para frente e para cima. E o eixo sagital, que faz você fazer esse movimento lateral. Então, a ginástica completa é a que envolve isso aí, somado, obviamente, a questão de a pessoa ter capacidade de rolar, se deslocar, as coordenações como um todo. Aí eu pergunto, quais exercícios físicos vão trabalhar isso? E pegando o que você perguntou, quais exercícios vou passar para o meu idoso? Obviamente eu tenho que fazer uma avaliação para saber quais as suas dificuldades e trabalhar em cima dessas dificuldades com movimentos que remetam a esses 3 eixos. Essa é a minha opinião.
e levando eles a desenvolver todas essas questões cognitivas. Porque não adianta nada, Sim. como você disse, ele carregar a sacola daqui da Praça do Derby até os Correios, conseguir calçar a meia, mas se der um tropeção, alguém dá um empurrãozinho, ele cai no chão. Então, o princípio é esse, fazer movimentos básicos para Vê só, começar. sobre isso, Cláudio, eu recebi um vídeo, todo mundo acredita, muita gente recebeu esse vídeo, de um cidadão que fazia uns exercícios para pessoas obesas ou idosas, e que incluía levantar os braços bem devagarinho, ou rolar no sofá para se levantar, aquela história toda. Você lembra desse vídeo? Aquilo foi passado como piada. Eu fiz, velho, esse cara foi brilhante, pô. Ele foi incrível, até porque existem pessoas naquele nível de condicionamento e que podem Uhum. começar a realizar aquilo. Pra gente, pra mim não. Para as pessoas, aquilo. Ah, que engraçado, tal. Quando me mandaram aquilo, eu fiz, velho, eu tenho que aprender a dar aula com esse Fantástico. cara. Eu tenho que aprender a dar aula com esse cara. Ele pode nem ser professor de educação física, pode ser uma pessoa comum brincando, até porque ele está com a fantasia ali, mas o nível de quanto foi interessante aquilo, e assim, a gente tem visto vídeo fazendo piadas com pessoas que, por exemplo, são obesas e treinam, ou são idosos e treinam, porque treinam de uma forma mais leve. Eu acho isso tão, assim, nada a ver, porque é até engraçado. Por exemplo, rolou um vídeo de um cara com um barrigão, aquela barriga de cachaça mesmo, de buchada, aquela, como é a gordura visceral, imensa, Visceral, e fazendo centrípeta. aquecimento igual a um jogador de futebol. Faço, velho, Uhum. brilhante. Brilhante, cara. A intenção dele era fazer graça, A intenção mas era fazer graça, mas se ele treinar daquele jeito, aquilo vai fazer bem para a saúde dele. vai. Sacou? É basicamente ter essa ideia na cabeça. E para o idoso isso serve. Não é basicamente Serve demais. fazer força, é se movimentar. O que está sendo favorável a muitos idosos agora fazendo o trabalho de casa, estão vendo como é cansativo Uhum. e estão treinando. Não deixa de estar treinando no nível deles. Porque muitos Aham. são muito inativos nisso. Então, começar essa nova atividade é cansativo. Se é cansativo para mim, jovem, por que não é cansativo para ele? Explica. Simples assim, é só uma questão de raciocínio, é cansativo. A pessoa fica É. morta de tomar conta da casa, de cansado. Mas o idoso não. É idoso não, mas ele lava roupa, besteira, besteira. Lava prato, besteira. Não, ele varre a casa, besteira. Ele é idoso, ele não faz nada não, é aposentado, não faz nada não. Não cansa. Pô, que tipo de pensamento é esse? Uhum. E, e É a prescrição engraçado, dos assim, exercícios? justamente a prescrição, vamos começar do básico e aí vai fazer a progressão. Uma coisa que eu estou agora com um aluno novo, aí, pronto, eu sempre começo, não importa o aluno, quem seja, a não ser que tenha uma dificuldade muito grande. Mas todo aluno meu, primeiro exercício do dia, sentar e levantar a cadeira. Pronto, bota uma cadeira no meio da sala, se for na casa do sujeito, se for na academia, sentar e levantar. Acho que você deve ter visto eu ter feito muito isso com o seu Clóvis. Pegava aquele caixotão que tinha lá na academia e botava ele para sentar e levantar. Só isso, com a mão no peito. Depois botei ele para botar a mão à frente, depois com um pezinho, aumentei o peso, aumentando o grau de dificuldade, mas ele sempre fazia o sentar e levantar. Porque é uma das coisas mais básicas que a gente faz, que é sentar e levantar, mais do que subir a escada. E aí você tem que fazer essa progressão. Claro que a gente não vai dizer aqui agora, você tem que fazer uma progressão aumentando 30% da carga inicial. Não dá para fazer isso numa live. Mas a progressão é essa, aumentando o grau de dificuldade. Começa sentando, levantando, eu só aguento 5 vezes, tá certo. Para a semana tenta 7 vezes. Na outra semana tenta, sei lá, 9 vezes. Na outra semana bota o braço para cima. O braço para cima Aí quem entende um pouquinho de biomecânica vai entender. Eu estou mudando o centro de gravidade dele, colocando uma dificuldade maior. Porque quanto mais próximo, o centro de gravidade mais próximo do chão, mais fácil. Na hora que eu botei ele com os braços para cima, botei o centro de gravidade mais alto, aumentei o grau de dificuldade. Ou seja, aumentei a carga sem botar um peso no sujeito. E daí por diante eu vou fazendo o exercício aumentando o grau de dificuldade. Tá certo, eu quero que caminhe aqui, fazendo zigue-zague, aí vai diminuindo a distância entre os obstáculos, e assim vai. Eu vou fazer trabalho de força? Claro que eu vou fazer trabalho de força. Trabalho de agilidade? Claro que eu vou fazer trabalho de agilidade. Luan Vou fazer acabou de falar trabalho... aí, eu estava respondendo Luan, trabalho de potência muscular, se é recomendado para o idoso? Claro que é. Só Por que é. não? Só é. Eu vou contar uma história bonitinha.
Eu tava eu e o Léo Vasconcelos. Léo, Léo, Sim, você conhece, sim, muita gente aí sim. da live conhece, Léo. E aí eu vi um livro que é Força e Potência no Esporte e o outro era... Bom, é um livro de Carmelo Bosco e outro de Pablo Come, dois ícones do treinamento físico, do trabalho de força. Aí ele chegou para mim e fez, tu trabalha com idoso, tu vais comprar esse livro, esses dois livros de treino de força, potência no esporte, para quê? Aí eu perguntei, qual a diferença do trabalho de força e potência para um atleta correr e melhorar o tempo dele nos 100 metros rasos e um idoso levantar de uma cadeira? Ele parou assim e fez, caramba, nunca tinha pensado nisso. Pois é exatamente isso. Tem que trabalhar força e potência, tem que trabalhar resistência. Mas não adianta nada disso se ele não tiver a propriocepção. Ou seja, um foguete forte pra caramba que levanta, ele se projeta para fora da Terra. Vence a gravidade. Mas se você não der direcionamento, ele vai. Eu quero chegar na Lua, vou bater em Plutão. Exatamente. A questão que os critérios que eu estou usando para evoluir ou iniciar alguns alunos que eu tenho pego, Claudio, são o seguinte. Testes básicos, como sentar e levantar, se empurrar contra a parede, força abdominal, que são testes que se fariam em qualquer avaliação física convencional. Uma avaliação funcional milimétrica, claro que é uma coisa dificultada nesse momento, porque o aluno, não vai ter o material. Eu vou dizer ao aluno, compre uma bioimpedância, por exemplo, não rola. Então, esse tipo de avaliação física, claro, muita gente está vendendo avaliação física online, os programas, as coisas todas. Eu acho assim, não conheço o método, mas claro, se os caras estão fazendo a coisa, eu acredito que sirva muito, que seja muito favorável. Bem, a avaliação do que o aluno pode fazer, principalmente partir do básico, que é o básico. Julgue o básico, mas não julgue que o básico são 15 repetições de agachamento, até porque você não sabe se a pessoa consegue agachar. Então vamos partir do básico, flexões de quadril, movimentações de braço, movimentações de tronco, exercícios como caminhada estacionária, respiratórios, alongamentos, força, trabalhando pouco a pouco. A ideia é trabalhar pouco a pouco com os alunos. Nesse momento, não há necessidade de se preocupar com ser fit. Eu tenho que treinar porque eu tenho que ser fit, meu percentual de gordura, eu acho uma perda de tempo total. Particularmente. Porque se você se preocupa em treinar e cuidar da saúde, se alimenta bem, a coisa fica bonitinha. Agora, se você quer todo dia... Agora, se todo dia quer comer uma pizza, pedir um chocolate e treinar 3 vezes na semana, se você estivesse na academia, o resultado ia ser igualzinho ao de estar em casa. Desculpe. Ou bem perto. Né? Até porque não é o exercício. As pessoas têm que entender que não é o exercício, é a vida, a dieta, alimentação, qualidade de sono, que uma coisa está ligada à outra. E isso para o idoso é um tipo de problema que, entre aspas, não existe, porque nem todo idoso é cachaceiro, nem todo idoso vira a noite de farra. Então é um público mais fácil de trabalhar. Então, os exercícios, a prescrição regular dos exercícios é muito mais fácil de a gente ver evolução no idoso do que no jovem. Porque o jovem falta academia porque vai para farra, o idoso não falta. A gente tem aí Marconi Vieira. Me diga o dia que Marconi Vieira faltar à academia, quando abrir, ou quando estava aberto. Marconi era até o sábado, e se brincasse ia no domingo. Não vai no domingo porque ele tem um pedal. É um exemplo de atleta, Marconi. Marconi que está aí online. É um exemplo, pô. Ele toma a cerveja dele, não é um cara cachaceiro. Toma uma cerveja, não pode não? Pode, eu tomo. Você não bebe? Beleza, Cláudio, eu entendo, eu bebo. E não pretendo parar. Agora, virar a noite para no outro dia. Eu tenho certeza que Marconi não faz uma coisa dessa. É um cara compromissado, responsável, e por aí vai. Então, o que é ser idoso e não fazer exercício? É você contribuir para a aceleração de tudo aquilo inerente ao que se diz envelhecimento. Exatamente. Olha, no meu Instagram tem uma postagem bem antiga que eu fiz questão de colocar. Eu vou até procurar e vou botar de novo. Olha, é muito engraçado, porque é uma notícia de 1920, 30, não tenho certeza. Tem 100 anos. Aí a notícia é:
ônibus invade casa e mata velhinha de 42 anos, 43 anos. Veja a perspectiva do começo do Exatamente. século. Em 1910, a perspectiva de vida do brasileiro é de 36 anos. Em 1920 era 42, 43. Por que isso mudou? Com o aparecimento de um troço chamado penicilina, que ajudou, antibiótico, de uma forma geral, que ajudou com que você não morresse tão fácil. Então, de qualquer forma, você tinha uma perspectiva de vida curta. E aí por isso que eu digo, acho que essa coisinha aí vai ser empurrada, porque os 60 anos hoje é o antigo 40. Os 60 são os novos 40. Então, é preciso perceber isso. A perspectiva de envelhecimento mudou. Quantas pessoas, quando você era criança, eu acho que talvez você não vá lembrar disso, mas eu observava, não, fulano, uma pessoa bem idosa, aí quando eu vou Um bem procurar velho saber para a mim tinha idade, 60. Um bem velho, uma pessoa bem velha e tinha era 60 bem na minha velho, cabeça. Era bem velho. e era bem velho, Hoje porque não. eu comecei a fazer os cálculos, não, porque meu avô, caramba, naquela época minha avó tinha 60 e poucos anos, e minha avó com 70 anos já era extremamente idosa. Rapaz, você chega na academia de manhã, aí você vê milhões de idosas, todas ótimas fisicamente, um bocado de idoso também, muito, muito bem, e outros Uhum. começando ali os exercícios. Aí eu chego tenho vários alunos idosos, e alguns com excelente desempenho, como a Helena Amaral, que está aí, deixa eu elogiar, que ela fica super feliz. Aí você pergunta, o que é que você fez a vida toda para ser assim? Eu fiz exercício a vida toda. Não, nunca parou, não. Não, eu sempre malhei, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Todos os idosos que estão bem fisicamente me contam. Eu vou para um encontro da turma da faculdade de 50 anos de formada, eu olho para a turma e faço, velho, tá brincando. Eu sou facilmente 30 anos mais jovem que a maioria da galera que está ali. Então você vê, a Adriano Brito entrou aí, uma honra, um grande corredor da cidade do Recife, o grande Zatopé, Marconi Vieira, tá aí na área. É, Zatopek, tu fosses longe, hein? Marconi chamei ele de Zatopek. Isso aí, mas Zatopek na área. Corre muito aí. Ele bateu um tempinho hoje que foi lindo, Adriano. Que tempinho, hein? Nossa Senhora, tá voando. Botou 20 km por hora, rapaz, na canela. Aproveitando o gancho de Helena Amaral, ela ainda começou comigo na equipe 2 em 2002, para trabalhar, para tratar a osteoporose. E nunca mais parou. Exatamente. Exatamente. Pois E é. agora, o que eu vejo também, eu tenho muitas alunas, Cláudio, que assim, são praticantes de exercício e alunos que são praticantes de exercício. Dentro de todo o círculo social deles, entre aspas, o círculo social que eu falo é os amigos da idade dele, e é o melhor que tem. Rapaz, eu consigo chegar ali, não, chega meu amigo tá ali operado, não sei o quê, cadeira de roda, diabetes, infarto, tá tudo quebrado. Então, como é que fica a coisa? A que exemplo seguir? O que observar, não como cientista, mas como cidadão comum. Eu, pessoa comum, não entendo nada de exercício, não sei o que é. Deixa eu ver. As pessoas que fazem exercício e têm 70 anos estão assim. As que não fazem estão assim. É simples, cara. Não tem que abrir nenhum livro, não tem que ler para perceber qual é a realidade. O benefício está dentro do exercício, e o exercício também é uma ótima forma, não digo de queimar caloria, mas de encaminhar a uma nutrição saudável. Isso é importante também para a manutenção de uma vida longa saudável. Ah, mas esse cara fazia exercício, aí não sei o que, teve um câncer e morreu. Tu brinca, né? Não sei o que, mas fazia um exercício, teve um infarto e morreu. Rapaz, tudo bem, normal. Mas você arriscar que você vai ter um infarto com 50 e vai morrer, vai ficar tudo de boa, que sua vida foi zoeira, é complicado. Você não dá para dar uma de Keith Richards, que é aquele guitarrista muito louco do Rolling Stones. Por aí. Porque ele chegava, usava drogas, não sei o que, bicho, só se Ozzy vive uma Osbourne. vez. Ozzy Osbourne tá melhor que eu, cara. Aí ele chega, chega a um certo ponto assim, cheio de problemas, assim, tá, beleza. Que as pessoas falam, como é que ele tá vivo? Ele tá chegando aos 80. Como é que ele tá vivo com a quantidade de drogas que ele usou na vida? Cara, ele era pra ter morrido 10 vezes, só pela quantidade de droga. E pelas loucuras que fez, 10 não, 10 é brincadeira. E assim, as loucuras que ele fez, inclusive ele caiu com 70 e poucos anos, ele caiu de um coqueiro porque queria tirar um coco. Velho, não me sacaneia, pô, tu é rico, pô, manda alguém.
Não, basta dizer que o... Me que oferece o 10 dólares que eu vou tirar o coco para você. Ó, fazendo mal comparando, o Brian May, que é um cara mais natureba, mais equilibrado, o Brian May foi cuidar do jardim, teve um estiramento no músculo do glúteo. Vê? Eu tô seguindo o cara no Instagram e o cara teve um estiramento no glúteo cuidando do jardim, enquanto o Keith Richards, que se drogou, feito um condenado. E aí, assim, um outro exemplo, assim, Bruce Dixon não bebe uma gota de álcool, cara. Teve câncer de de garganta. Bruce Dixon. Mas aí Rapaz, veja a apresentação de Bruce Dixon no palco, cantando, correndo de um lado pro outro, tenor, cantando no tom, com o Iron Maiden, uma banda incrível, que é como uma orquestra, 63 anos. E é piloto, né? E é piloto de avião. É a diversão dele. E a diversão dele é piloto. É funcionário de uma empresa que eu não sei qual é agora. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, falando de Paul McCartney. Tem um programa que eu assisto, Trato Feito, tem umas coisinhas interessantes, né? Tem um DNA da rainha, bem lembrado, Humberto. Aí, não, Paul McCartney pra lá, Paul McCartney pra cá. O Paul McCartney tá com quantos anos? Eu falei, ó, ele faz esse ano 78. Faz show? Faz. 4 horas de show. Só não é brincadeira, não. Um copo com água só de lado. Pois Talvez ele peça o cara... 2. Incrível, incrível. Ó, a Luzinete aí, nutricionista, praticante de exercício da academia aí, ó. Entrou aí Maris, Helena da Amaral falou que só, Adriano Brito, volta lá, Cláudia. Exatamente, então... Keith Richards, só é o único que eu não sei, mas Paul McCartney, o próprio... O Ozzy Osbourne, ele entrar num processo aí de fazer dieta e fazer exercício. Ou você faz ou você morre. Eu não sei se o Keith Richards faz. Então, o Paul McCartney é vegano desde os anos 70. Ele e a esposa... ele e a esposa, Linda McCartney. Linda McCartney, eram veganos e, como é que chama? Ativistas e tudo mais. Que eu associo essa longevidade e essa questão de saúde dele aos exercícios e a uma dieta muito bem. Helena falou aí, nem Mato Grosso. Não, incrível, nem Mato Grosso é um espetáculo, pô. É incrível. Eu sigo esse cara no Instagram. Esse Olha, cara Roberto tá com Carlos. quase 80. Ei, Roberto Carlos, igual. Roberto Carlos, igual. Vamos levar pela época? Igual. Vamos botar a mesma idade? Pois não brinca, cara. Nem Mato Grosso é incrível, pô. Cara, a vitalidade do Ney Mato Grosso, o cara fazendo show. Cláudia Raia, que um dia desse falou besteira, mas espetacular, Cláudia Raia. 54, por aí ela 54, deve ter, 54, nada, acho que uns 60, Cláudia Raia. É tanto assim? Não sei, acho que era vai menos. Chegar igual, vai chegar igual, não vai chegar diferente. Bem, ela vai chegar em 70 daquele jeito. Incrível. A questão é essa, essas pessoas, a gente nem conta, a gente tem que pensar justamente as pessoas que não fazem exercícios, que o problema, eu vou dizer, a culpa é nossa, profissionais de educação física, ou educadores físicos, como queiram chamar. Por que culpa nossa? Porque a gente passa a ideia, Tony Tornado, chega nos 90, Cadu Moliterno. Pronto, a gente passa a ideia... Adriano aí, 54, é quente. A gente passa a ideia... a gente passa a ideia que se você entrar na academia tem que pegar pesado, tem que fazer malhação, tem que... Gente, não é por aí. Você não tem que ser um super atleta. A gente tem que começar devagarzinho. E muita gente foge de academia por conta dessa imagem que a gente passa. Eu vou dar 2 exemplos fantásticos que as pessoas não vão lembrar porque já faz uns 300 anos que eles não aparecem na mídia. Mas já estão na casa dos 70. Ele passou um pouco e ela está quase chegando lá, que é Bruno Lombardi e Carlos Alberto Richelli, que sempre fizeram exercícios, tem uma alimentação balanceada, que o pessoal fala, isso é frescura. Olha a frescura aí chegando. Olha o resultado. Aí eu vou chegar agora a revelar a minha idade também. Eu vou fazer 50 já. Olha aí, ó. A Helena, 71. Helena, as fotos de Helena estão no meu Instagram do treino de hoje. Ela treinou com 2 livros do marido. O livro dessa grossura. É o treino dela, o aumento de carga dela, ela reclamando que tá pesado, tava leve. Então, o que é? Rafael, eu não sou um grande exemplo de saúde, porque eu fui atleta, e como atleta a gente tomou muito anti-inflamatório, por conta de lesão, isso acaba com os rins,
Eu fui viciado em Coca-Cola por 20 anos, que foi muito engraçado que eu parei de tomar Coca-Cola e apareceu a capa da revista super interessante. Cai o consumo de Coca-Cola no mundo. Aí eu mandei para os amigos meus, e aí, devo me sentir culpado? Hoje eu não tomo É. nada de Coca-Cola, mas esses Adriano tem 20 50. anos, Nancy, grande pronto, Nancy. esses Seja 20 bem-vinda, Nancy. anos, Nancy Temos um Médica, exemplo aí de quem vai ser uma idosa incrível, idosos incríveis. Nancy, o marido, nossa senhora. Eu chego da academia de manhã, Darley já tem corrido, já deu um é trote de 5 Nancy que é quilômetros. médica? Sim, Nancy que é exatamente, médica? Ah, foi minha mastologista. aluna. Nancy, exatamente, perfeita. Vai ser uma idosa incrível, É, cara. Porque ela, você vê Nancy treinando, não é brincadeira. E na idade que ela tá, eu acredito que Nancy de jeito nenhum vai parar. Ela é incrível treinando, tem uma desenvoltura ótima. Pessoas comuns, com pois é. desenvoltura ótima, que não são atletas. Vamos citar também o marido dela, Darley. Vai correr com Darley, Darley tá botando a maratona aí. Então, quem é? Para quem prescreveu exercício? Para essas pessoas, devemos prescrever exercícios intensos e desafiadores. E não encaminhar o sentido do exercício ser babaca. Porque não, porque já está fazendo 60, vamos pegar levinho. Pegar levinho com Nancy? Nunca, jamais. Léo jamais vai pegar levinho com Nancy. E Nancy também não quer não, duvido. Darley 57, olha aí, ó, e Nancy 56. Pois é. O Luan tá dizendo aí que quando eu tava na parede eu tinha 48. E- Bicho, eu sou de 70. Eu não escondo a idade, não. Eu tenho Queria eu chegar aos 39. E eu quero chegar queria igual a vocês que... eu quero ver, eu queria eu estar com 55 como eu tô hoje aos 50. Exatamente. Eu até Então, acho. o grande desafio é esse, a gente ter como visão, como meta de prescrição de exercício ou de treino, tanto pessoas que são atléticas, como essas que a gente vem citando aí, tanto a nível altíssimo, de um alto nível atlético, como pessoas que passam pelas entrelinhas até chegar uma pessoa não treinada. E sempre desenvolver o quê? Exercício físico faz bem para a saúde. Não é ciência, não tem que abrir livro para saber disso. É coisa básica. Exercício físico faz bem para a saúde. Ponto. E aí, o que é que vamos desenvolver? Vamos desenvolver o que a pessoa gosta. Não tem que fazer musculação. Não. Não necessariamente tem que Perfeito, fazer musculação, não. Você tem que fazer perfeito. fortalecimento muscular. Isso pode ser Isso. desenvolvido na musculação, vamos chamar de calistenia, trabalho Uhum. proprioceptivo, o que quer que seja. Não necessariamente musculação, porque foi colocado na cabeça das pessoas que todos têm que fazer musculação. Eu acho ótimo que todos façam musculação. É excelente, eu adoro musculação. Toda vez eu digo, toda vez que eu falo que não é necessário alguém fazer musculação, eu falo que faça musculação. Mas, assim, para o idoso, existem várias formas de serem trabalhadas suas capacidades de força necessárias a uma Uhum. qualidade de vida adequada. Ele não tem que pegar 80 quilos no supino, 100 quilos, como o nosso atleta aí, Marconi Vieira, pega. Mas se ele tiver um trabalho de força a qual ele consiga desenvolver seu músculo e torná-lo apto a ser trabalhado em diferentes amplitudes, movimentos, distribuindo a força igualmente, através do minicore, vamos falar logo de Uhum. minicore, dois Uhum. minicores, os microcores e do Cococore. celular core, do celular core, afinal de Nanocore. contas, é porque são inervações motoras, cara, eu não consigo visualizar o core, né, porque quanto mais você trabalha, mais existe não, né, mais inervação neural existe, mais estímulo químico, então, não é core, é o corpo inteiro. Uhum. Então você vai buscar lá, em qualquer ângulo de força, ele precisa pegar uma caixa de sapato que está em cima do guarda-roupa, ele precisa trocar o garrafão de água, ele precisa ter força para torcer o botijão de gás, precisa ter coordenação fina e não ter força para escovar os dentes, e por aí Aham. vai. Trabalho de tônus muscular. Afinal de contas, a vida dele não é força. Ele também tem que ter, ó, garfo à boca, colher, ah, A coordenação fina. coordenação fina deve ser trabalhada. E o trabalho proprioceptivo, quando estimulado adequadamente, pode trazer várias melhoras dentro desses quadros. Tanto de pessoas que são muito fortes e por vezes acabam se tornando desastradas e bater nas coisas e barroar porque não tem noção da sua força, Uhum. não tem essa noção de força, exatamente por não trabalhar a questão do tônus muscular.
da questão da suavidade muscular, do Tai Chi Chuan. Tá faltando Tai Chi Chuan para quem faz musculação, é por aí. Aham. Fala mais aí, Cláudio. Não, e isso é importantíssimo, essa questão da coordenação fina. Uma coisa que eu falo, as pessoas pensam que explosão, eu vou correr 100 metros rasos, é só explosão, não tem coordenação fina, só tem. Só tem. Porque se a Se não pessoa tiver pensa fina, em não coordenação fina, a pessoa pensa em coordenação fina, eu pegar um lápis 0,05 e escrever meu nome num grão de arroz, como tinha um rapaz aqui em Recife que fazia isso. Exatamente. Eu Botava tenho. o nome do casal, Eu tenho. de um lado do arroz e do outro. E nem sei por onde ele anda, mas isso é coordenação fina somente. Na hora que você está correndo os 100 metros rasos, eu preciso de uma precisão de movimentos para poder bater o recorde, dar as passadas de forma correta. Isso é coordenação fina. Qualquer braçada na natação é contada, o milímetro, a gota d'água que ele vai alcançar, ele está vendo. Ele está visualizando uma gotinha d'água, vou nela, tum, tum. É milimetrado. Exato. Então, para a corrida, para o basquete, quanto mais milimetrado e proprioceptivo for. Exato. E pronto, uma coisa que eu ia falar. Quem foi que falou aqui? Deixa eu ver, estou não conseguindo voltar. Que é Luan, pronto. Quem ele ensinou isso, Luan? Muitos idosos morte súbita, fazendo as necessidades fisiológicas. A força que faz para defecar causa um infarto no sujeito. Exatamente. Eu desconfio que meu avô foi assim, que ninguém um familiar me ouça dizendo isso, porque ele disse que levantou da cama, foi em direção ao banheiro e caiu duro. Eu acho que foi possivelmente fazendo força, não sei. Mas essa é a questão. Agora, interessante é o seguinte, eu só fiquei sabendo disso depois que ele morreu. Ele fazia caminhada todos os dias. Ele teve Parkinson e o cérebro... Aí o médico disse, o senhor, na época, ele com 85 anos, 87, não lembro, o senhor tem um cérebro de uma pessoa de 50 e poucos anos. Cérebro privilegiadíssimo. Agora tinha problemas de circulação. Aí o médico disse o quê? Isso faz uns 23 anos. Pare de fazer exercício. Aí ele parou. 2 anos morreu. 2 anos morreu. Eu tenho uma aluna, também grande Michele, tinha... aí, Michele, ó, linda. Mas com 89 anos... Todo mundo aí. Mas com 89 anos, ele poderia morrer com 2 anos, independente da caminhada ou não. Mas a gente aposta porque o declínio é muito grande. E ao contrário do que as pessoas pensam, que o declínio acontece em cada década, quer dizer, em cada década de vida. Mas não é dos 49 para 50, 51. Acontece no 7. No 7 para o 8. 17 para 18, 27 para 28, 37 para 38. Sim. Então, assim, ele... 87. Então, ele teve um declínio muito grande e parou justamente de fazer caminhada. Então, veja que coisa. Ele poderia ter chegado aos 91, 90, 91 se tivesse continuado a caminhada? Poderia. E essa é a questão. Eu tenho uma aluna, Cláudio, de 70 anos, que a sogra dela, com 90 anos, fazia dança de salão e etc. Tiraram. Rapaz, não deu um ano. Depressão, etc. Acabou, morreu. Não deu um ano. Porque aquilo ali está sendo perigoso, sua coluna vai ser complicada, aquilo ali não faça isso não. Pois é. Acabou, morreu. Não deu um ano, cara. Olha, depressão dentro de casa, sem fazer movimento, sem encontrar o círculo social dela, os amigos, fechado no apartamento, porque é perigoso demais estar dançando. Morreu. É a mesma coisa de quem... Rapaz, não é preciso nem ser em exercício físico. Chega ali na praça e tira aquele idoso que está jogando dama ali todo dia e diz, ó, isso vai jogar dama mais não. Ele morre. Mas não tenha dúvida, porque não é jogar dama, cara. Aquilo ali, jogar dama não é bom para o cérebro. Bom é a companhia, o círculo social para o idoso. E isso a academia tem muita função. Tem a academia, a gente sente muita falta de academia com a prescrição de exercício para o idoso, porque existia unidade, existia grupo. Você sabe, eu tenho um grupo de 6 pessoas de psicomotricidade. Então, é uma coisa incrível, a unidade que aquilo ali formava, o debate, a conversa. A aula era uma zona, era uma aula de psicomotricidade, não era uma aula de educação física. Então, não tem que haver bom comportamento ou mau comportamento, tem que haver comportamento adequado a cada aula. Uma aula é batendo papo, fazendo as coisas, outra coisa é todo mundo no foco, com atenção ao que está fazendo, outra vez é um debatendo o problema do outro. Grande Sidney. Então, o foco é a questão social da coisa. Já deixa de ser a questão de trabalho de exercício. O exercício é um exercício mental, o bem-estar mental, que aquilo ali pode falar. Fala mais aí. Aí você falou a questão aí da dança, aí eu me lembrei agora. Eu convido, eu sei que ela deve ter já 1 milhão de seguidores, mas eu convido vocês a acompanharem Jack Stallone, a mãe do Sylvester.
Ela tá com 90 e alguma coisa, não tenho certeza agora. Toda vai dançar e vai Sidney fazer não chegou musculação. quando acabou, não. Lembrou o Sidney, Charles Sidney. Aí é Jack Stallone, J-A-C-K-I-E Stallone, S-T-A-L-L-O-N-E. Sigam ela, Jack Stallone. Eu sigo ela. 90 e poucos anos. Fantástico. Aí, Michele, a fibromialgia. Michele é jovem, hein? Michele tem minha idade. Ixi, denunciei a idade de Michele, coitado. Desculpa, Michele. Eita. Mas Michele tem fibromialgia, então exercício é fundamental para quem tem fibromialgia. Não pela questão, vamos olhar de novo, não pela questão de força muscular, mas pela questão circulatória, a inervação, o estímulo muscular, hormônios de relaxamento que são oriundos do exercício. Tudo isso favorável para quem tem fibromialgia, para quem está em casa e sente dor. Exercício simples. Eu vou nem falar do exercício, falar que o movimento era imprescindível para a vida. Aí eu vou fazer agora um comparativo. Quando o Christopher Reeve sofreu aquele acidente do cavalo e ficou tetraplégico, ele ficou tetraplégico total. Ele não sentia nem mexia nada. Uma mastologista está dizendo aqui, evita câncer, Evita ou melhor, câncer. protege. Incrível, pô. Ela está dizendo. Uma pessoa que ajuda. Nossa, está à frente da mastologia em Recife e no Brasil. Está aí, ó. Simples. Pois é. E deram um prognóstico com toda boa vontade, no máximo 10 anos de vida. Um outro exemplo foi aquela Camarote, acho que era Kátia Camarote, que ficou pentaplégica e deram também um prognóstico de 10 anos de vida. Porque uma pessoa na condição deles, de não mexer absolutamente nada, não vive muito, porque justamente os órgãos vão tendo uma série de problemas pela falta de movimento. E aí tem uma outra, dois tetraplégicos famosos, um é o Marcelo Rubens Paiva, que não é total, mas é tetraplégico, e uma deputada, que eu não lembro o nome dela agora também, que é tetraplégica, só que não é total, mas eles fazem fisioterapia, tentam se movimentar. E estão muito mais do que 10 anos. A fisioterapia para o tetraplégico é fundamental. Exatamente, o movimento faz a questão do movimento passivo. Minha sogra é tetraplégica parcial e faz fisioterapia. Minha sogra é tetraplégica parcial. Eu não sabia. Eu tenho duas sogras, tá? Deixa o detalhe. Uma delas é tetraplégica. Para não me ver andando com a mulher, com a outra. Longa história. Eu tenho duas sogras e dois sogros, Cláudio. Então, segue a live. Ok. Então, assim, mas é justamente isso. O movimento é vida. Os orientais falam o seguinte: se você fizer 5 coisinhas básicas na sua vida, você vai evitar todas as doenças. Obviamente, não aquelas que não tem como evitar, né? Mas é você beber bastante líquido, respirar corretamente, repouso, que para o oriental, eu não sou chinês, repouso pode ser dormir, pode ser simplesmente descansar a mente, um cochilo, fazer uma coisa que desopile. Isso é repouso. Alimento e exercício físico. E pode ver que quando começou a ginástica laboral, no Oriente, Japão, eles têm um despertar, já faz parte da cultura deles. Deixa eu explicar isso na live, senão a coisa vai ficar complicada para mim, live. Todo mundo tá me zoando aí. É o seguinte, gente. Minha esposa tem 2 pais, 2 pessoas que ela considera pais. E minha esposa tem 2 mães, 2 pessoas que ela considera mães. Então eu tenho 2 sogros e 2 sogras, tá? Eu não tenho 2 mulheres. Obrigado. Fala aí, Cláudio. Ia ficar complicado, né? Eu prefiro... Mas é isso. Então os orientais fazem isso. O movimento faz parte. Aí as pessoas chegam e falam: por que os japoneses vivem tanto? É porque eles têm a dieta hipossódica. É porque eles têm... Porque só come peixe. Um contexto. Não, na verdade, tem a questão do hipossódico, claro que tem. Mas não é só o hipossódico, é todo um contexto. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. A maneira como eles pensam. Os orientais têm um troço muito engraçado, que quando eles estão muito, muito nervosos, muito, muito tensos, eles olham para o outro e começam a rir. Aí toda coisa oriental aí cumprimenta, respeita e rindo.
Eles são bobos, eles não tem de bobo, não tem nada. Esse riso quebra Se fosse completamente bobo, não esse estava aí há padrão. 5.000 anos mandando no mundo, não, e fazendo tumulto, não. É, São basta 6 dizer mil que anos de cultura. enquanto na idade A gente só está com média, 500. na idade E média, olha os 500. enquanto na idade média a Terra era plana e se passasse de um certo ponto um dragão comia a embarcação, os chineses deram a volta ao mundo. Com Construíram a muralha. embarcações, deram a volta. Eles tinham embarcações 3 vezes maior do que as caravelas, com cabra, galinhas, pequenas mudas de planta, ou seja, leite fresco, ovos frescos, enquanto os nossos desbravadores comiam biscoito cheio de bolô, água cheia de alga, tinha um escorbuto e tudo mais. Exatamente. Então, os chineses, os orientais, têm essa questão do exercício, do movimento, seja Tai Chi Chuan, seja lá o que for, mas eles podem ver, tudo para eles é movimento amplo. Banzai, que o pessoal fica debochando, mas o Sabe onde movimento apresenta isso? vida. Onde apresenta isso? Até para os prisioneiros de guerra, eles forçavam exercício físico. Isso aparece naquele filme... Kwai. A Ponto do Rio Kwai, não, Não, A Ponto do Rio Kwai, não. É um filme recente agora. Esqueci o nome do filme, já surge. É o de Zamperini, não, né? É o de Zamperini, exatamente. Invencível, exatamente. E mostra na história de Zamperini, né, que era o competidor olímpico, e foi para a guerra, foi capturado pelos japoneses, e todo dia tinha lá aquela sequência de exercício, 1, 2, 3, 4. Movimentar os músculos, movimentar o corpo, até os prisioneiros eram obrigados a fazer, era um benefício, né? Queria eu ter aprendido. Não naquela situação, calma. Mas é por aí mesmo, Luan perguntou aqui o que a gente acha da reposição hormonal. Deixa eu responder, porque eu acho isso tão importante. Luan, acho que reposição hormonal deve ser feita sempre com acompanhamento médico. Existem pessoas que são contra a reposição hormonal e pessoas que são a favor. Existem estudos contra, existem estudos a favor. Então, é apenas uma questão de posicionamento, até porque eu acredito que os estudos nessa área não são claros. A gente não tem ciência para isso ainda, de jeito nenhum. Não. Então, a gente, praticamente, se quiser saber sobre reposição hormonal, tem que ser cobaia. Porque por mais que digam que uma coisa vai acontecer, a gente está falando de hormônio. E quando se trata de hormônio em fisiologia, é uma pessoa para cada pessoa, é um para cada um. Não tem como generalizar. Por isso, sempre eu acho que a reposição hormonal deve ser feita através de vários exames clínicos e médicos. O acompanhamento médico é o mais adequado para quem quer fazer reposição. Se eu acho correto ou não, é outra história. Sempre ir ao médico, não achar, porque eu vou tomar esse comprimido aqui porque vai me dar vigor físico, aumentar minha testosterona, eu vou tomar Viagra para treinar. Paciência. Não faz uma coisa dessa. Mas é por aí. Vai ser duro. Vai ser duro, o treino vai ser duro. Mas é por aí. Então, reposição hormonal é uma coisa muito complexa, até para questões como Viagra, por exemplo, que eu falei aqui na brincadeira. Até para o Viagra é uma questão médica. Você tem que ir para o médico para tomar Viagra. E a questão da reposição propriamente dita, da questão que você perguntou, médico sempre. Médico. Não sou eu que vou falar da reposição hormonal. Eu vou apenas aproveitar o que o médico vai me oferecer ou não. Vai dizer, ele vai fazer reposição disso aqui. Beleza. O que é que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que fazer isso. Ótimo. Se ele fizer ou não, é com ele e o médico. Se eu acho correto, se eu pudesse, eu faria. Simples. Agora acompanhado por médico. Não uma injeção de cada lado 3 dias na semana. Aí outra história. Se eu fosse fazer, eu fazia bonito. E se possível, consultar mais de um médico, né? Se possível. Mais de um médico sempre. 3 médicos, sempre 3 médicos para a história dessa. Disso. Eu sou um exemplo disso. Eu tava com um tumor no testículo. Eu tinha um tumor no testículo, que inclusive Fernanda Amaral, marido de Helena, foi uma das pessoas que fez o exame. O outro foi meu cunhado. O outro foi meu padrinho de casamento. E os 3 foram inconclusivos. Apesar de chegarem bem perto. Quando abriu, não era nada daquilo. Na verdade, era pus encapsulado. Que nenhum deles, inclusive o próprio médico, que tem um currículo desse tamanho, nunca tinha visto isso. Por quê? Porque não tinha nenhuma sintomatologia. Então, assim, veja, 3 médicos
eu posso dizer que desses três, os três são top dos tops. Fernando Amaral é um monstro sagrado da Nossa radiologia em Senhora. Pernambuco. Vi os livros dele. Eu tô dando aula para a esposa dele, ele tá lendo, ele tá em cima de livro ali, ó. O cara. Pois é, quando eu Brincadeira. dei a notícia para os médicos que fizeram, olha, era isso. Hã? E ele vai dizer, você não sentia nada, porque eles foram baseados na minha sintomatologia. Você sentia Cláudio, tá febre, marcando sente um dor? tempinho aqui da live, deixa eu tirar a foto logo da gente. Deixa eu ver aqui, deixa eu baixar. Ai, não tá saindo tudo não. Agora. Massa, continua. Então, veja, eu não tinha febre, não tinha dor, não tinha mal-estar, não tinha queimação na região, não tinha nada. Então, eles foram baseados no que viram no ultrassom e baseado na minha sintomatologia. E todos os três perguntavam as mesmas coisas. Você sente dor? Você sente isso? Dificuldade para urinar? Sente ardor? E sente não sei o quê? Então, assim, então tem isso. O que a gente pode... Nós somos cobaias. A medicina, na minha opinião, está muito atrasada. Na minha opinião, nós, nos dias de hoje, para tomarmos uma vacina, precisamos nos furar. Vamos parar. Isso é medieval. Mas é o que nós temos hoje em dia, é o que nós temos. Então, assim, eu como você, olha, você quer tentar aqui fazer uma reposição hormonal? Eu gostaria. Eu gostaria. Sim. Ah, mas eu não quero fazer, então você não faz, mas eu... Cláudio, eu vou pegar esse finalzinho da live pra gente se despedir. Vamos se despedir da galera. Jane Bora. Colette entrou agora, entrou no finalzinho, fez igual a Sidney. Oi, Jane, tchau, Jane. Mas foi uma satisfação estar com todo mundo que esteve presente na live aí. Novamente, meu nome é Hugo Luz, sou personal trainer. Trabalho em Recife, Pernambuco. É uma satisfação conversar com meu amigo Cláudio, sempre. A gente tem conversado há várias terças-feiras, já conversamos as de junho. E sempre tentando levar um pouco de conscientização sobre a importância do exercício físico em casa, durante essa quarentena do Covid e para o resto da vida, claro, né? Seja na academia ou seja em casa, vamos se exercitar. No parque, na praia, na fazenda e por aí vai. Fala aí, Cláudio. E aí, assim, a gente não consegue responder todo mundo, mas eu vi que Luan respondeu alguma coisa. Eu aprendi com o senhor, ótimo. Entrou aí Rodolfo Leandro também. É bom a gente ver ex-alunos nossos, orientandos de TCC, se tornando pessoas decentes, profissionais decentes, cidadãos decentes. Interessado Eu acho por uma opinião sincera. Pois é. Então, assim, eu fico muito feliz em ver que eu tive uma pequena contribuição, porque eu só disse aqui eu fui o grande contribuidor, não fui. Vocês tiveram vários professores. Eu fico muito feliz em ver que eu tive uma contribuição na formação de pessoas decentes como vocês. E a Helena está cobrando aí. Vai ter para a semana? Bora? 1 minuto e 58 restantes. Então, vamos lá. A gente vai falar novamente sobre algum tema relacionado ao exercício físico na próxima live, né, Cláudio? Hoje a gente ia falar sobre vários temas, acabou falando só sobre idosos. Só de idoso. Só sobre idosos, praticamente é um assunto imenso. Eu acredito que 10 lives não seriam suficientes, mas eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouco do que é o exercício, tanto para o idoso quanto para pessoas comuns, a questão da conscientização, da importância da realização, do dia a dia, do dia após dia, mês após mês, e que sempre seja incentivada essa prática, para o bem da saúde de todos, independente de quarentena. A vida vai além da quarentena, a gente vai vencer e vai ter o exercício para fazer, não é isso? Exatamente, a vida continua. A vida é longa e próspera. Quanto tempo nós temos aí? Tá contando Temos aí 1 minuto. Temos 1 minuto para fechar a live. Foi bom estar com Beltrão, você. terminou, Beltrão. Terminou agora. Começou às 16. Agora. A gente tem 54 segundos restantes. Você foi o último a entrar, acredito. Obrigado a todos que participaram. Foi uma satisfação imensa novamente estar aqui. Próxima terça-feira estamos aqui. É? É minha irmã, Andréa Beltrão. Andréa Beltrão? Mas não é da Armação Ilimitada. Certo. Então, eu espero que novamente a gente possa estar aqui na próxima terça-feira, passando informação, ciência, cultura, pensamento, ideia, ideologia um pouco, sem muito radicalismo, claro. E sempre... A live estará
disponível no IGTV de Hugo e depois eu baixo para botar no Exatamente. meu YouTube. Beleza, gente.